Transtorno esquizofreniforme. O que é isto? Transtorno esquizofreniforme é um tipo de esquizofrenia com sintomas semelhantes. Geralmente, entre 60% e 80% desses pacientes evoluem para esquizofrenia. O transtorno esquizofreniforme é conhecido como um tipo de esquizofrenia e, como tal, apresenta uma sintomatologia semelhante. Entretanto, esses sintomas, com suas respectivas fases prodrômica, ativa e residual, sempre duram menos de 6 meses e mais de um. Quando um paciente apresenta sintomas de esquizofrenia e não se passaram 6 meses para o diagnóstico, falaremos do transtorno esquizofreniforme. Geralmente, entre 60% e 80% desses pacientes evoluem para esquizofrenia. Em algumas situações, os pacientes evoluem para transtornos bipolares ou esquizoafetivos. Para atender aos critérios para transtorno esquizofreniforme, os sintomas não podem ter se desenvolvido devido a medicamentos ou drogas ilícitas. Nem podem ser devido a outros problemas médicos ou psicológicos. Transtorno esquizofreniforme. Epidemiologia. Em primeiro lugar, esse distúrbio se desenvolve em todas as culturas, com predomínio de personalidade esquizoide prévia em 50% dos casos. Os estudos mais recentes estimam que afeta menos de 1% da população. Quando os pais são esquizofrênicos, de 20% a 40% das crianças herdarão, com possível evolução para a esquizofrenia. Embora a aparência da doença possa ocorrer igualmente em ambos os sexos, geralmente é mais frequente em homens em idades mais jovens. Além disso, 30% após um primeiro episódio não recai, enquanto os 70% restantes recaem ou tendem para a cronicidade da esquizofrenia. Sintomas presentes no transtorno esquizofreniforme. As características essenciais do transtorno esquizofreniforme são idênticas às da esquizofrenia, exceto por duas diferenças fundamentais. Em primeiro lugar, a duração total da doença. Como mencionado acima, deve ser de pelo menos um mês, mas menos de 6 meses antes da desordem ser considerada. Por outro lado, não é necessário que haja incapacidade social ou ocupacional durante parte da doença. Os sintomas do transtorno esquizofreniforme são divididos em dois: sintomas positivos e negativos. Sintomas positivos. É importante que se entenda que os aspectos positivos são aqueles que são adicionados à personalidade. Os principais são os seguintes: alucinações. São sensações que o paciente experimenta em qualquer um dos 5 sentidos sem receber qualquer estímulo necessário para senti-las. O exemplo mais comum é ver ou ouvir coisas ou pessoas que não existem. Delírios. São ideias distorcidas que o paciente mantém com extrema convicção. Elas geralmente produzem desconforto ou preocupação. O mais frequente é geralmente o de uma perseguição inexistente, embora também exista referência e controle. Linguagem desorganizada e pensamento. É sobre a perda de associações lógicas no pensamento. O paciente apresenta um discurso incoerente para os outros. Comportamento desorganizado. O paciente manifesta comportamentos que variam desde uma grande agitação, como gritar sem causa, até comportamentos sem lógica, como estar agasalhado no verão. Sintomas negativos. Os sintomas negativos no transtorno esquizofreniforme, por outro lado, são aqueles que subtraem as funções da personalidade do paciente. Os mais importantes são os seguintes: pobreza afetiva. O paciente experimenta empobrecimento na expressão de emoções.
Por exemplo, evita a aparência ou apresenta uma fala monótona. Apatia e abulia. A apatia consiste na falta de interesse pelas coisas, enquanto a abulia é a falta de energia. O paciente, por exemplo, pode apresentar falta de higiene, anedonia e isolamento social. A anedonia é a dificuldade de sentir prazer com as coisas que o paciente gostava de fazer antes. A alogia. O paciente experimenta um empobrecimento do pensamento. Isso pode se manifestar, entre outras maneiras, através de uma linguagem pobre. Tratamento do transtorno esquizofreniforme. Cerca de metade dos pacientes diagnosticados com transtorno esquizofreniforme evoluem para esquizofrenia. A causa exata do distúrbio é desconhecida. Por outro lado, o tratamento é semelhante ao da esquizofrenia. A psicoterapia e os medicamentos antipsicóticos são o pilar do tratamento de transtorno esquizofreniforme. Novamente, é importante mencionar que o transtorno esquizofreniforme não deve ter sido causado por outra doença ou abuso de substâncias. No entanto, a terapia cognitivo-comportamental pode ser útil para os pacientes, especialmente para entender a desordem e fornecer as maneiras práticas de lidar com tudo isso. Outras terapias e métodos que adotam uma abordagem positiva podem ser igualmente eficazes. Em conclusão, no caso de sintomas violentos ou autodestrutivos aparecerem, a hospitalização pode ser necessária. A terapia familiar nunca deve ser ignorada, o que sempre ajudará o paciente a lidar com o distúrbio em um ambiente confortável no qual ele se sinta seguro.